Oi, pessoal da Fares. Hoje eu estou aqui com o Cláudio, um dos nossos clientes. Médico há pouco tempo, né, Cláudio? Uns 30 anos, né? 30 anos de formado esse ano, não só. 30 anos de formado. O Cláudio está aqui hoje para a gente bater um papo, né? Realmente, ele já é uma dinâmica já de 30 anos que ele trabalha bastante, né? Consegue, sabe fazer dinheiro, né, Cláudio? Mexe com a profissão, graças a Deus, que ela paga muito bem. Mas eu queria primeiro ouvir de você um pouquinho, né? Como que foi para você lidar com esse dia a dia, essas rotinas? Você sentia que você sabia o que fazer com o dinheiro, as decisões? Fala um pouquinho pra gente como é que era essa rotina aí. Olha, é assim, a gente nunca teve na faculdade de medicina, hoje já tem na educação financeira, né? Tem um pouquinho hoje em algumas faculdades aí que a gente não tem noção. Eu vim para Atibaia, eu formei em 96 e fiz residência por ano de Ribeirão Preto, eu vim para cá em 2002. E o intuito meu na época lá era ter a casa própria, ter o carro. Então, assim, eu fiquei um ano juntando dinheiro aqui para comprar uma casa. Aí comprei uma casa, a gente tentou reformar, não deu certo. Depois trocando uma casa melhor, inclusive era a casa que eu estava morando até pouco tempo atrás. E a gente foi crescendo devagarzinho em relação ao imóvel, depois esse planejamento com filho, né? Ter filho, aí. Em 2008 vieram meus gêmeos aí, né? Tive trigêmeos, perdi uma menina. E veio o custo, né, disso tudo. Depois começou uma maré de a gente trabalhar bastante, ter que aumentar a carga de trabalho por conta uns custos altos aí, né? Minha esposa teve que parar de trabalhar por conta das crianças também. Trabalha cada vez mais, Cada vez né? mais você precisa manter o mesmo custo, né? A empregada, a gente ter faxineira, começo pelo antes via babá, quase 24 horas no começo, depois foi tirando o babá. Então foi um custo bem alto no começo. Convênio, como não tinha convênio, né? Depois tem que ter convênio também. Mas você ia resolvendo do seu jeito ali, né? É dando do meu jeito, né? Então não tinha nada. Eu achava que eu achava que dava certo, conversando com os colegas, tudo mais ou menos na mesma onda ali, né? Ninguém guardando também ali, né? Aí, E é legal, né, você falar isso, que não é uma coisa só sua, né? Você vê, como ele fala, né, conversando ali com outros médicos, né? E todo mundo com bastante tempo de casa, consolidado, né? Cirurgiões, tem pessoas que estão bem sucedidas, só que ao mesmo tempo não é só sobre quanto entra, né? Quanto a gente ganha de dinheiro, né? É sobre as decisões que a gente vai tomar que impactam, né? Porque ali no grupo clínico, no hospital que eu vim, assim, a maioria é aquela coisa, não, você tem que ter tua casa. Beleza, eu já vim para essa proposta também, ter a casa, uma casamento. Começou com uma casa mais simples, depois uma casa melhor. Aí depois, os filhos, depois os custos. Então, e dentro do grupo que eu tinha no hospital ali, a maioria também estava na mesma toada, assim, não tinha dinheiro, você passando aperto, trabalhando pra caramba. Então, assim, foi um pouco complicado aí a rotina, né? E até quando, assim, eu era pessoa jurídica, né? Só ali, da 2008, que meus filhos nasceram. Aí eu percebi uma coisa, que se eu morresse ali, não ia ter nada para eles, né? Então, fiz seguro de vida, na época era Prudente, né? Que era, parecia um seguro melhor, que cobria bem no começo, mas depois ia baixando. E a hora que você fazia patrimônio, tinha uma lógica, deu um seguro ali também, né? Então, aí a gente foi acreditando, previdência privada, pagando previdência privada. Foi fazendo o que deu, um que tinha. Que tinha ali, né? E a gente foi juntando, né, ali. E aí, o que acontece com o tempo, né? A previdência privada vai ficando caro também, pagando boleto, as contas não fecham, né? Eu passei uns apuros aí que eu quebrei meu pé, fiquei 5 meses sem trabalhar, aí a conta apertou, depois até você voltar na rotina toda aí, recomeçar aí, você tem um tempo aí pra cair no mercado. O emprego que você tinha, você perdeu. Entrou alguém no lugar. Uma transição até você voltar. Uma coisa que a gente estava até conversando aqui um pouco antes, né? Como que o nosso dinheiro desvaloriza, né? Se você fosse fazer realmente com a inflação, os reajustes dos últimos anos, um salário mínimo hoje de 1.600, ele deveria estar na casa de 7. Então você vê, né? As coisas estão mais caras, o nosso dinheiro vale cada vez mais, cada vez menos. Então isso mostra, acredito, que cada vez mais a necessidade, né? Você até comentou comigo e a sua esposa, quando a gente atendeu o Cláudio, né? Que realmente eles já queriam saber o que fazer, né? Queriam alguém, né? Para talvez ajudar. Só que acho que é difícil, né? Você sabe, como é que eu vou procurar alguém que eu não sei exatamente quem eu tô procurando? Isso. Fala um pouquinho disso, né? Não, é complicado porque assim, a gente tenta fazer as coisas por conta da gente mesmo ali e você vê que nunca sobra. A gente teve uns fluxos de caixa, um pouquinho assim. Meu pai faleceu em 2016, deixou alguns bens, foi vendido ali, acabou chamando um fluxo de caixa num período de 2 anos mais ou menos.
E tem uns 5 anos aí que a gente comprou uma outra casa também, onde entrou uma carga de dinheiro aí também, aí sendo esse imóvel aí também, que hoje ficou apertado para pagar também, né? Então, Sempre sozinhos, né? As decisões é sempre você. sempre a gente tomando. Sem ninguém ajudando. Sem ninguém ajudando ali, né? Quem tinha não sabia se dava pra usar ou não, que a expectativa. Será que vai dar o dinheiro? Vai dar? Daí todo mês você vendendo almoço para comprar janta ali, né? Então meio complicado. E um trabalho também. A gente trabalha, eu sou intensivista, sou clínico geral, faço ambulatório, TI, plantão noturno, SAMU, então assim, a gente toca em uma vida aí meio corrida, né? Porque eu já assim, eu trabalho em 80, 90 horas semanais aí, né? Para poder ter mais ou menos manter o fluxo aí, né? E agora que eu tô vendo, talvez eu consiga dar uma luz no fim do túnel, né? Legal, cara. Graças à tua ajuda. Que bom, assim. Agora, se você pudesse falar, né? A gente aqui na Fares, a gente tem muito cliente médico, a gente vê realmente a necessidade, né? Igual você falou, 90 horas, você tá trabalhando o dia todo, você consegue fazer dinheiro, mas você não tem cabeça para nem saber o que fazer, né? Às vezes você tá na correria, aí a gente tem muito aquelas questões mais pré-setadas de julgamento, tipo, tá, eu preciso ter uma casa, então eu compro uma casa, eu preciso trocar de carro, então eu troco de carro, né? E parece que a gente vai seguindo um cronograma, mas ninguém disse que esse cronograma tá certo, ninguém, porque a gente nunca foi instruído, né? E aí eu gostaria que você falasse, Cláudio, assim, após você ter começado uma consultoria, um planejamento, o que você sentiu de diferença? O que melhorou ou não? Enfim, fala um pouquinho para você. Não, o que melhorou foi o seguinte, aqui no começo a gente tem uma previdência, um exemplo, tem uma previdência privada antiga, já de 95, onde eu ia aposentar com valor baixo, eu pago pouca coisa também, e abre os olhos aí em relação à renda, né, rentabilidade do valor que eu tenho para resgatar da previdência, né, que o que eu tenho hoje é uma renda baixa, né, uma aplicação que dava ruim há muitos anos, né? Você não sabia. Eu não tinha nem noção, né? Então, assim, você pode resgatar tendo um valor maior e tendo dinheiro disponível também, né? Você pode deixar aplicado lá e receber quase o dobro do que estava vindo, que vinha rendendo essa previdência, né? Daí você tem outras coisas que mudam muito, assim, convênio, em relação a valor de convênio, porque assim, a gente vai muito em corretor, aqui, outro ali, cada um fala uma coisa. Exato. E quando vê, você tem possibilidades, talvez outras aí, fazer um plano mais barato para convênio e que naquele momento se suplante, né, a necessidade de fundo ali. E você ter ideia também, noção em relação à necessidade que você tem em relação à tua família se você faltar. Igual se você por exemplo, aí também é que a gente não tem noção, a gente acha que tem um imóvel aqui, outro ali, e a gente acha que isso aí vai bancar, né, mas às vezes é imóvel imobilizado, então você não tem um prazo para vender. E se vai demorar muito para vender, vende na Bacia das Almas. Ou vem esperado ali, então Uma coisa que é legal, né? Você falou dos corretores e tal. Gente, a gente sabe que hoje tem ótimos profissionais em várias instituições, mas não é sobre isso, né? Acaba sendo, realmente um diferencial quando você tem alguém que tá olhando tudo, né? Então, quando a gente conversa, por exemplo, das nossas reuniões, a gente senta e avalia as possibilidades e vê os prós e contras de cada uma. Uma coisa importante aí, pra gente ver, porque assim, eu tenho empresa, já desde quando eu vim para Atibaia, de uma contadora que fazia hospital pra gente lá, e quando em 2014 eu montei minha empresa ali, eu sempre tinha na cabeça que o contador era a pessoa feita para ver o quanto você pagaria menos imposto. O cara que ia sentar na tua planilha ali e ia correr atrás, ia ver isso daí, né? E eu vejo que não, hoje o contador veio para fazer o arroz com feijão. Nem feito. Não, tem coisa assim, um exemplo assim, tinha uma casa do meu pai que era um valor de 100 mil reais, a que a gente vendeu, e veio 20 mil reais para cada filho, e o contador, não, preciso jogar isso aqui. Aí meu irmão, que é da Receita também, né, tem que estar lá dentro da Receita, tem uma lei da Receita aqui que abaixo de 30 mil você não precisa declarar. Então assim, eu ia declarar um negócio para ele ter que pagar, só que eu não precisava nem declarar. Aí graças ao meu irmão aí conseguiu sair com esse imposto a menos para mim ali, né? Porque contador não sabia. Então, assim, o contador é um cara que vai fazer um arroz e feijão e não adianta. Hoje você tem que ter alguém que vá atrás das coisas para você pagar o menos imposto possível nesse país, aí, nessa maluquice tributária que a gente tem aí, a gente tem que dar sobreviver, que senão a gente vai trabalhar no braço. A gente sempre fala, né? O nosso trabalho é conseguir ajudar a pessoa a atingir os objetivos, né? De uma forma
que faça sentido para ela, e não que a gente fique eternamente correndo atrás do rabo, tentando sempre sobreviver, né? Então, hoje eu fiz questão de trazer o Cláudio aqui para a gente conversar, para vocês terem uma ideia. Cláudio, vice-presidente do Instituto Ideia aqui em Atibaia, já é médico há mais de 30 anos, tem uma boa renda, né? Tem tudo, já tudo para estar muito bem. Só que, como você mesmo disse, né, Cláudio? Faltam coisas, né? Desde a nossa base, né? A educação financeira, no caso a falta da educação financeira, ela afeta muito, né? O que você tem para dizer para o pessoal assim, que em relação ao planejamento financeiro, você acredita que ele seja importante para as pessoas hoje no Brasil? Olha, como médico, né, a gente vê que às vezes você tem que caminhar para especialidade, né? Daí, a parte financeira é a mesma coisa, assim, não tem como você ficar na mão às vezes num contador para resolver dos números. Tem contadores aí antigos que às vezes conseguem resolver, faz um trabalho melhor para determinado cliente, mas você tem um trabalho personalizado em cima daquilo que você precisa. Eu acho que é mais fundamental aí é quando você caminha fazendo para o especialista, daí é a mesma coisa. Então ele vai dar um olhar diferente para aquele problema clínico do paciente ali, onde você já esgotou todas as suas possibilidades daí. Então eu acho que eu vejo uma coisa fundamental hoje no meio aí, a gente deu um consultor baseado em tudo a regra tributária brasileira, que não tem como a gente escapar daí. Não só a regra tributária, como também outras coisas, investimentos que a gente não tem como ir atrás. Falta de informação, noção aí, não é possível. Quando meu pai faleceu, eu ganhei até um dinheiro ali, eu apliquei no banco, eu dei no Banco Brasil, não, vou pôr no CDB aqui, isso aqui, ele tá. Aí deu uns 4 meses pra você tirar o dinheiro, e eu recebi quase menos que eu pus. Exatamente. E ninguém tentou entender a necessidade do que você ia fazer. Vamos por aqui. Então, assim, o banco também é um lugar para você trabalhar o dinheiro ali, você deixar o dinheiro locado ali, né? Não tá na sua casa, tá na sua casa o dinheiro. Mas assim, falar com um gerente de banco vai conseguir fazer isso tudo também é um pouco complicado. Não sei se eles têm condições, são tantos clientes que eles atendem ali também que às vezes não conseguem personalizar o que eles... Acaba tendo um pouco de viés, né? Tem. Perfeito. Então, cara, queria agradecer, Cláudio, por ter essa conversa. E todo mundo, se quiser saber um pouco mais, assim como o Cláudio, independente do seu momento, se você está começando, se você está mais estabilizado, sempre é importante ter um planejamento financeiro, buscar melhorar e atingir todos os seus objetivos. Conta com a gente na Fares. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, João. Certo, muito obrigado.